R$ 7.980. Esse foi o preço que o PlayStation 3, lançado em 2006, chegou pela primeira vez no Brasil. O preço do console na época comprava um carro, e hoje seria equivalente a mais de R$20 mil. Tecnologia é algo que a gente está acostumado com ser caro aqui, mas por mais que eu volte e tente vasculhar o passado, a história é sempre a mesma. Computador mais caro do mundo, videogame mais caro do mundo, celular mais caro do mundo. Mas por que afinal que os eletrônicos são tão caros no Brasil? E afinal de contas, será que sempre foi assim? A gente já sabe que a razão principal disso são os impostos, dentre os quais o mais relevante é o imposto de importação. Mas eu queria entender desde quando que as coisas são assim e se o brasileiro já teve, em algum momento da história, um acesso melhor à tecnologia de fora. Para responder essa pergunta, vamos voltar para uma época em que um dos produtos que a gente mais usa hoje em dia recém estava se popularizando. No final da década de 70 nos Estados Unidos, lançamentos como o Apple II, o TRS-80 e o IBM PC em 81 marcavam o início da era de acessibilidade dos computadores. Ao longo dos próximos anos, o computador se tornaria barato e acessível o suficiente para ser utilizado em quase todo lugar que fosse possível. Mas no Brasil, nós tínhamos outras ideias em mente. Em 1977, o ano que os primeiros PCs começaram a aparecer, o Brasil ainda era governado pela ditadura militar sob o comando naquele momento de Ernesto Geisel. Um governo que, além de democraticamente fechado, era economicamente fechado. Os militares já tinham uma certa afinidade com políticas de substituição de importações que pregavam a necessidade de barreiras comerciais para proteger o setor industrial nascente. Mas com o setor de informática, o governo adotou uma estratégia ainda mais agressiva, de autonomia tecnológica. As empresas nacionais de tecnologia não seriam só protegidas da competição externa através de tarifas. Na verdade, elas seriam totalmente isoladas de qualquer competição através de uma reserva de mercado. Só para que vocês entendam, não era simplesmente o caso de que o computador importado seria mais caro. Não, na verdade você não podia, era proibido de comprar qualquer PC ou mesmo uma peça de computador de fora, a não ser que você tivesse uma licença de importação. De repente, o imposto de 60% já não parece mais tão ruim, né? A importação de componentes eletrônicos foi totalmente proibida a partir de 1977, sendo as únicas exceções empresas nacionais de computadores que deveriam ser de propriedade majoritária de brasileiros e comprar a ampla maioria dos componentes de fabricação de fornecedores brasileiros. Em 1984, a Lei da Informática ampliou essas proteções para ainda mais produtos, como discos rígidos, videocassetes e até mesmo softwares e sistemas operacionais dos computadores. O objetivo do governo era eliminar quase que completamente a dependência externa, tendo todas as etapas da cadeia de produção, transistores, chips, placas, periféricos, tudo até o PC montado, sendo feitas no Brasil. Essa estratégia autárquica de querer produzir tudo aqui e eliminar o acesso à competição externa no mercado de computadores durou 15 anos. E bom, como é que era para você tentar ter um computador durante esse período? Difícil. Extremamente difícil. Nesse ambiente, várias empresas surgiram e algumas se destacaram no mercado nacional de computadores, como a Microdigital, Prologica, Itautec, SID, Gradiente, Scopus e Elebra. Dessas todas, só a Gradiente sobreviveu até hoje, mas representa uma fração tão mínima do mercado de eletrônicos que se você tiver menos de 20 anos, eu nem te culpo por não conhecê-la. Com a reserva de mercado ativa, as empresas adotaram uma estratégia de produzir, através de engenharia reversa, clones de modelos de computadores bem estabelecidos lá fora e marcas populares. O TK-80 da Microdigital era um clone do ZX-80 da Sinclair, o Expert da Gradiente era baseado no padrão MSX, a linha Scopus constituía de clones do extremamente popular IBM PC e haviam vários clones da Apple, como a linha TK, também da Microdigital. Alguns clones nem disfarçavam a cara de pau, como é o caso desse ELPA II, que pegava o conceito de engenharia reversa e elevava ao quadrado, aplicando ele até mesmo no nome. A reserva de mercado teve sucesso em criar uma indústria nacional de computadores, pelo menos inicialmente. Porém, a ideia não era ficar fabricando clones de tecnologia de fora para sempre, até porque, inclusive, eles eram mais caros do que os próprios modelos originais. A ideia era de que as fabricantes, por ter acesso exclusivo ao mercado brasileiro, conseguissem consolidar ganhos de escala e eventualmente se tornassem desenvolvedoras da própria tecnologia e competitivas o suficiente para exportar.
Mas se eu tô fazendo esse vídeo aqui, é óbvio que isso não aconteceu. Os modelos nacionais começaram mais caros e menos eficientes do que os seus clones diretos no mercado externo, o que até aí é natural, afinal a indústria era nascente em 1977. Porém, 13 anos depois, mesmo com as indústrias crescendo enormemente, os computadores nacionais ainda eram, em média, de 1,7 a 2 vezes mais caros do que as suas contrapartes importadas. A defasagem era tão grande que quando um modelo novo era lançado aqui, ele era equivalente em preço e desempenho a um PC lançado no mercado americano 5 anos antes. E esse gap entre preço e performance dos nacionais versus importados não se reduziu durante os anos da reserva. Na verdade, em 1989, ele tinha se tornado ainda maior. Ou seja, a indústria nacional, ao invés de estar alcançando a estrangeira, se tornou ainda mais cara e ineficiente com o passar da política. Pessoal, vou ter que interromper o vídeo rapidinho aqui, só para chamar a atenção para vocês sobre a situação daqui do Rio Grande do Sul. Se você tem acompanhado o noticiário ou mesmo as redes sociais nos últimos dias, você provavelmente já sabe que a situação não tá nada legal. E por mais que isso esteja acontecendo desde semana passada, não dá nem para acreditar, mas ainda tem áreas completamente submersas, cidades debaixo d'água. Dito isso, eu gostaria de agradecer muito para quem já fez uma doação. Isso é extremamente importante para a gente aqui do estado, eu fico muito agradecido. E também convidar você que ainda não fez uma doação para disponibilizar um valor caso você possa. Eu vou estar deixando o Pix aqui na tela para você contribuir. E por mais que a gente pense, gente, que de vez em quando que é pouca coisa, não vai ajudar, eu posso te garantir que 10, 20, 30 reais vão significar um saco de arroz, um saco de feijão, fralda, pra gente que perdeu tudo. Então, da minha parte, eu vou estar destinando todo o dinheiro que eu obter com a monetização desse vídeo para doações aqui no estado. E é isso, e torcer para que as coisas melhorem logo, assim que possível. Muito obrigado e vamos de volta pro vídeo. Tá, eu quero que você imagine que se você acha ruim hoje em dia pagar 2 vezes mais num iPhone do que você pagaria lá fora nos Estados Unidos ou no Paraguai, tenta pensar numa realidade em que o grande lançamento do ano fosse um Elpa XR, pela bagatela de R$7.000. Esse era o Brasil dos anos 80 durante a reserva de mercado. Não é à toa que esse período leva o nome carinhoso de década perdida. E é assombroso ver que mesmo voltando mais de 30 anos atrás, os sentimentos dos consumidores e principalmente dos entusiastas de tecnologia a respeito dessas políticas são os mesmos. Se hoje muitos de vocês estão revoltados com o valor absurdo que tem que pagar mais num processador ou numa placa de vídeo que nem são produzidos aqui, na década de 80 nós tínhamos todo um grupo de profissionais e entusiastas sendo cortados do mercado externo de tecnologia e obrigados a trabalhar com tecnologia 5 anos atrasada. E eu quero ler um trecho da revista de informática Microsistemas em 1990, só para mostrar para vocês como a nossa indignação coletiva realmente é atemporal. Chegamos ao final do ano e as perspectivas para a área de informática não são nada promissoras. Nossos computadores, entenda-se, micros fabricados no Brasil, continuam sendo carroças que custam como se fossem Mercedes do ano. Só para citar 2 exemplos, não há nada mais patético do que um usuário de MSX pagar entre 25 e 30 mil cruzeiros por um drive 5/1/4 que, na fonte, custa $65. Ou um usuário de PC comprar um XT nacional por algo em torno de 300 mil cruzeiros, ao passo em que uma placa XT, via Miami, custa menos de $100. Cara, parece que fui eu que escrevi isso aqui. Se não houver uma discussão séria e principalmente produtiva acerca dos problemas que vivenciamos hoje nessa área, muito em breve não teremos mais o que discutir, pois terá desaparecido o mercado legalmente constituído. E esse querido Renato De Giovanni aqui estava certo. A produtividade das indústrias nacionais de computadores era tão ruim e os preços praticados
tão fora da realidade, mesmo após 15 anos de proteção, que quando o Collor prometeu acabar com a reserva de mercado em 1990, mesmo antes de ele ser eleito, as indústrias nacionais começaram a cortar drasticamente os preços e fecharam linhas de produção ineficientes, antecipando a chegada de concorrência externa. Após a queda oficial da reserva de mercado, foi mantido um imposto de importação de 50%, e ainda assim era mais barato importar os componentes de Hong Kong e Taiwan do que fabricar eles aqui. Assim, não é surpresa que a maioria das fabricantes quebrou ou vendeu as suas operações com o fim da reserva de mercado. A Itautec, de propriedade do Itaú, sobreviveu até 2014 e a Gradiente é a única sobrevivente direta, apesar de ser praticamente uma firma zumbi hoje. A reserva de mercado tinha como objetivo conduzir o país à autonomia tecnológica, aumentar a produtividade da indústria e aumentar o bem-estar social. E ela falhou miseravelmente em todos esses 3 fatores. O estudo que eu usei ao longo desse vídeo do professor Eduardo Lúzio estima que o custo de oportunidade da reserva, só entre 84 e 88, foi de 716 milhões de dólares. Isso é dinheiro que podia ter ficado no bolso dos consumidores pelo acesso a produtos mais baratos no comércio internacional, mas foi direcionado para subsidiar a indústria de computadores, que acabou quebrando e não trazendo nenhum ganho de produtividade relevante. Ou seja, dinheiro jogado no ralo. A política claramente, ao invés de ter estimulado o desenvolvimento tecnológico brasileiro, havia criado uma casta de indústrias artificiais e acomodadas que só eram viáveis pelo seu monopólio sobre o mercado interno. E, bom, qualquer semelhança com a nossa indústria automobilística hoje, as nossas fábricas montadoras são terrivelmente ineficientes. São uma multiplicidade de fábricas pequenas feitas para atender somente a demanda interna, não tem nenhuma competitividade para exportar. Não é meramente coincidência. Nisso a gente chega na situação que a gente vive hoje, onde a gente consegue comprar muita coisa de fora, mas ainda paga um preço absolutamente desproporcional por isso. E isso porque a reserva de mercado acabou oficialmente em 1992, mas nós ainda temos algumas heranças dela. Uma é o imposto de importação, que eu não vou cansar de bater nessa tecla, é absolutamente desproporcional comparado com qualquer outro país onde as coisas funcionem, e que não tem função arrecadatória, não serve para o governo ganhar dinheiro, já que ele corresponde por menos de 2% da receita total do governo. A única função relevante do imposto de importação hoje é manter a indústria ineficiente protegida do consumidor. Então, resumindo aqui para finalizar, você paga mais caro nos eletrônicos no Brasil de 3 formas: imposto, lobby e falta de produtividade. Quando o produto não é fabricado no Brasil, você paga o imposto cheio e ele se torna mais caro diretamente. Quando você dá a sorte de ele ser fabricado no Brasil, você vai pagar mais caro ainda assim, porque as indústrias sabem que você não tem alternativa nenhuma a não ser comprar delas. E também porque a falta de competição torna elas menos eficientes, o que encarece os custos de produção. E toda vez que esse esquema completamente disfuncional vai ser revisto, as empresas que dependem dele entram em peso para fazer lobby no Congresso e evitar qualquer mudança. E a dura verdade é que, primeiro, isso não vai mudar tão cedo. A Zona Franca de Manaus ficou de fora da reforma tributária e vai receber benefícios até 2074. É a famosa indústria nascente centenária, uma inovação brasileira nesse quesito. E segundo, que quem sustenta essa política de subsídio é os mais pobres e a classe média. O rico pega o seu avião e faz o seu mochilão de eletrônicos em Miami, ou pega o carro e vai no Paraguai pagando metade do preço. Muito obrigado por assistir até aqui. Se você quiser entender um pouco melhor por que essas políticas raramente dão certo, além dos estudos que eu citei, que eu vou estar deixando linkado na descrição, eu aconselho você a dar uma olhada no meu vídeo sobre a indústria automobilística brasileira. No mais, eu vou estar deixando também o link de novo aqui do lado para quem quiser realizar uma doação. E é isso aí. Eu agradeço muito e vejo vocês na próxima.